Bom, eu sou Roberta Paraguaçu, secretária-geral do CONREP1, Conselho de Relações Públicas do Rio, e hoje o nosso bate-papo é com o presidente do CRBio 02, o Conselho de Biologia do Rio, o Vicente Conte, e o conselheiro Daniel Gibaldi. Vale lembrar que essa ação é uma parceria entre os conselhos do Estado do Rio de Janeiro, e a gente está gravando uma série de vídeos para falar abertamente sobre as questões relacionadas à pandemia, para esclarecer os nossos profissionais e a população com informações dadas diretamente pelos especialistas e pelas áreas regulamentadas. Além da gente disseminar sempre boas práticas e principalmente boas notícias, que é o que a gente mais precisa, principalmente agora, né? Bom, também só para lembrar, quem tiver dúvidas é só deixar um comentário, que a gente vai responder, tudo bem? Eu passo para os rapazes, se eu puder responder, eu respondo. Se for da área deles, aí a gente encaminha para eles, mas não vai deixar de ser respondido. Então, bora lá. Vicente, Daniel, muito obrigada aí pela participação, pela parceria. Tá? E então, para a gente começar aí o nosso bate-papo, a nossa conversa, fala um pouquinho de vocês, fala um pouquinho do CRBio 02. Ok. Bom, boa noite a todos, né? Estamos aqui reunidos aqui nessa entrevista, nesse bate-papo com a Roberta, né? Dentro de um projeto, né, feito pelo Fórum de Conselhos do Estado do Rio de Janeiro. E o Conselho Regional de Biologia fica extremamente gratificado de poder participar e trazer dentro desse bate-papo, né, a nossa visão. Eu sou biólogo, já formado desde 1974, né, 79, pela Universidade Gama Filho, né, fiz mestrado, primeiro mestrado à distância no Brasil, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, em gestão de áreas naturais preservadas. Trabalhei na Secretaria Especial do Meio Ambiente, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, e depois, quando houve a fusão de vários órgãos, eu fui trabalhar na Superintendência do IBAMA, no Estado do Rio de Janeiro, como superintendente substituto. E depois de muito tempo, fui trabalhar em Brasília, voltei e terminei a minha vida funcional como servidor público, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Fui fundador do primeiro Conselho Regional de Biologia do Estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e voltei novamente agora como presidente do conselho, eleito pelos meus pares, para que a gente possa fazer um trabalho de valorização do profissional biólogo dentro desse contexto multidisciplinar que hoje nós vemos em todas as profissões. O biólogo ele é um potencial, né, profissional na medida que ele tem inúmeras qualidades em que a sua diversidade da profissão, em que temos 3 grandes áreas, né, em mais de 90 sub-áreas, e a gente, então, tem sido considerado um profissional completo. Infelizmente, na nossa profissão, nós temos áreas de sombreamento que vem, de alguma forma, né, criando alguns óbitos à carreira, mas isso é dinâmico e cabe muito mais aos biólogos se unirem em prol de fortalecimento da própria categoria. Essa que é a nossa grande missão, que é de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de biólogo em prol da sociedade. Essa é a visão que está sendo tomada, e essa passa a ser uma grande importância no momento que se discute muito os papéis dos conselhos, em que todos veem apenas como uma fonte de arrecadação, quando na realidade nós somos criados por lei. A arrecadação nossa não depende de recursos da União, ou seja, nós não tiramos o dinheiro que vai para a saúde, educação, segurança, nós somos autofinanciáveis pelos nossos colegas. E esse trabalho de fiscalização, ele traz uma qualidade dos serviços prestados justamente à nossa população brasileira. Tá? Deixar agora o Gibaldi poder se apresentar. Bom, boa noite a todos. Então, está funcionando? Estão ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Eu sou biólogo, sou mestre em farmacologia, doutor em microbiologia e imunologia. Sou atualmente pesquisador na Fundação Oswaldo Cruz e também estou como conselheiro titular do CRBio 02. Né? A minha vida profissional, desde sempre, foi na pesquisa, na Fiocruz. Na verdade, entrei lá para fazer o 2º grau. E de lá até hoje me formei
na área da pesquisa, a minha área de atuação atualmente é a interação entre patógenos e o hospedeiro. Então, totalmente relacionado ao que a gente está vivendo nesse período da pandemia. Bom, o Vicente falou um pouco aí sobre as múltiplas áreas de vocês. E aí eu fico imaginando aqui, né, e a gente inclusive estava batendo um papo antes de gravar, aliás, a gente sempre faz isso, né, bate papo antes de começar a gravação. E aí eu fico assim imaginando que vocês tenham, com essas múltiplas atividades de vocês tenham uma grande dificuldade de até expor essas áreas, né, essas categorias, essas especialidades de vocês para todo mundo, né? Então, eu fico pensando assim, essas áreas de vocês, elas podem ser, de repente, desde o laboratório até, de repente, uma imersão na mata, né, para ver alguma questão do ambiente, até mesmo da nossa biodiversidade, né, nessa questão dos animais, e até também nessa questão na área acadêmica. Claro, né? No final de contas, a gente tem aí as nossas áreas de estudo, academia, enfim. Então, como é que realmente funciona essa questão da área de atuação de vocês? Quem pode falar um pouquinho disso aí para a gente esclarecer? Eu posso falar, Roberta. O biólogo, atualmente, ele tem um estigma que ele é meramente um professor de ciências e biologia. As pessoas têm um equívoco muito grande na medida que das 3 grandes áreas da biologia, que é justamente meio ambiente, biodiversidade, biotecnologia e produção, e a área da saúde, hoje tão em voga por conta da pandemia, né? E, claro, também a parte de educação. O biólogo é um grande formador de novos valores em várias áreas multidisciplinares, seja na medicina, seja na biomedicina, seja na farmácia. Ele tem realmente um grande papel na formação de novos valores em várias profissões. Na área de meio ambiente e biodiversidade, nós atuamos em várias frentes. São 40 e poucas sub-áreas dentro da área de biodiversidade, que vai desde a área de proteção de áreas conservadas, vai desde a área de fauna, botânica, várias áreas realmente que nós trabalhamos muito para preservar esse rico meio ambiente brasileiro. É de se ressaltar também que dentro dessa discussão hoje, que se fala tanto da pandemia, hoje os cientistas já avaliam que novos patógenos poderão surgir, derivando novos vírus, na medida que eles hoje estão restritos dentro das faunas existentes, nas florestas que estão sendo dizimadas, e isso pode vir trazer para o homem urbano novas patologias. Isso é muito importante dizer, isso está cada vez mais sendo provado que grandes doenças estão surgindo pela degradação do meio ambiente. A outra área muito importante é a biotecnologia e produção. É uma área considerada recente e é muito interessante essa particularidade da biologia. Hoje, quando nós começamos, nós não tínhamos tantas áreas, sub-áreas. A biologia é muito dinâmica. A cada hora surge uma nova sub-área. Então, o biólogo está sempre em constante renovação, sempre surgindo novas áreas de ciência, de pesquisa, onde o biólogo se enquadra perfeitamente. Se usa muito um termo que o biólogo é um generalista por excelência, justamente por ter um papel de formação com um potencial muito grande quando ele consegue se formar na sua grade curricular, permitindo que ele possa adentrar em várias áreas, trabalhando dentro dessa multidisciplinaridade, com uma grande bagagem, colaborando com as demais profissões. Então, hoje o biólogo ele tem uma versatilidade muito grande pela sua formação, pela sua grade curricular. E principalmente agora na área da saúde. A área da saúde é uma área muito importante, né, que nós estamos também considerados pelo Conselho Nacional de Saúde como uma das 14 áreas integrantes da saúde. Temos trabalhado também na linha de frente contra a pandemia, auxiliando sobremaneira outros profissionais através de análises clínicas, através de outras gestões da área da saúde. Então, o biólogo tem esse particular. Ele é extremamente rico na sua formação e ele tem uma bagagem muito grande em que ele pode, com essa sua generalidade, né, que eu até não concordo muito com esse termo, poder justamente trabalhar em várias frentes. Não sei se o Gibaldi quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que assim, você expôs muito bem qual é o nosso perfil. Nós temos uma bagagem muito grande, então
tem uma vasta diversidade de áreas onde o biólogo possui formação que possibilita a sua atuação. Você colocou sobremaneira a questão de que muito pouco é discutida a questão da Covid enquanto uma zoonose, e a zoonose a gente sabe que elas aparecem onde você tem o ser humano atuando no ambiente. Então, assim, o biólogo, cada vez mais, a gente tem um número de pesquisa muito grande de biólogos que estão atuando na busca pela contenção dessas zoonoses, dessas emergências zoonóticas, e também, atualmente, na possível manutenção dessa zoonose, da Covid, no ciclo zoonótico. Então, sabidamente, a gente tem possibilidade de que, falando especificamente na questão da pandemia, de que o vírus se mantenha tanto em animais domésticos quanto também em animais da nossa fauna, né? Engraçado, assim, voltando assim um pouquinho o que o Vicente estava falando, né? Esse generalismo, né, que você estava falando, que você não gosta muito desse termo, mas a gente tem uma questão muito parecida aqui, puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado de RP. A gente tem uma questão muito parecida, porque quando a gente fala de relações públicas para as pessoas não sabem o que a gente faz. As pessoas comparam a gente, acham que é igual jornalismo, é comunicação, então é jornalista, é publicitário, falam que a gente até é marqueteiro, né? Fez marketing, confundem muito a gente com marketing, né? E, na verdade, a gente tem um pouco de todo mundo, e aí é por isso que confundem muita gente. Eu costumo, quando eu estou falando assim sobre RP, então, Roberta, então explica exatamente para a gente o que é RP, né? Eu costumo dar um exemplo no seguinte sentido. Então, assim, imagina, não sei se eu já até falei, fiz essa forma lúdica de falar sobre relações públicas em algum outro vídeo, mas acho que até cabe aqui por causa do nosso bate-papo. Se a gente imaginar uma organização como o corpo humano, todos os órgãos que a gente tem são setores dessa instituição. A gente pode dividir e dizer que algum desses órgãos é o setor financeiro, algum deles é o administrativo, o outro é o RH, outro é a assessoria jurídica, e assim vai. A comunicação, ela não é um setor específico. A comunicação é o sangue. Ninguém vive sem se comunicar. Nenhuma empresa, nenhuma instituição, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, ela faz qualquer coisa que seja sem se comunicar. E a comunicação, no papel do sangue, ela precisa permear o corpo inteiro. E existe uma função gigante no sangue em relação a isso. Então, se o sangue dele não tiver essa fluidez, se ele não passar pelo corpo inteiro, o corpo pode morrer, está fadado a morrer. E é exatamente aí que a gente entra, né? Então, nós somos responsáveis por fazer toda essa fluidez dentro das empresas, em vários papéis. Então, a gente faz gerenciamento de crise, a gente faz assessoria de imprensa, nós temos um papel estratégico importantíssimo do planejamento estratégico de comunicação, a gente produz eventos, faz cerimoniais, fazemos treinamentos, fazemos N coisas dentro das empresas que acabam permeando, e a gente faz um pouquinho de jornalismo, a gente faz um pouquinho de publicidade, a gente faz um pouquinho de cinema e até faz um pouquinho de marketing. Então, as pessoas realmente, assim como confundem a área de vocês, por vocês fazerem tantas coisas, confundem a gente com várias outras profissões e acabam limitando a gente pelo tanto que a gente faz, porque não sabem explicar, não tem essa questão do raciocínio, né? Essa dimensão tão grande que são as nossas carreiras. Então, eu compacto super dessa dor de vocês em relação ao não saberem exatamente o que o biólogo faz, porque até meu pensamento também era bem limitante em relação ao biólogo, né? Eu achava realmente que vocês eram muito mais dessa questão do ambiente, do meio ambiente, dos animais, e você vê, acaba realmente sendo um raciocínio muito limitante.
E é normal, acho que a gente não se conhece, a gente não conhece todas as áreas e esse vídeo, inclusive, é bom para isso, porque a gente acaba se conhecendo no final das contas, né? Aí, quer falar? Fala, Vicente. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de um Relações Públicas, na medida que, quando foi criado, eu até brinco muito, né? Que eu vim da SEMA, quando foi criado o IBAMA, eu brincava que juntaram 4 massas falidas. Que esse é o retrato do Brasil. Não adianta você criar órgãos, ou então, como eu sempre aprendi na área de meio ambiente, você cria uma unidade de conservação, mas não dota ela do mínimo de estrutura para ela funcionar. Aí você vem logo depois criar uma outra unidade de conservação que vai assambarcar aquela e que também não vai se institucionalizar. Você vê que o primeiro Parque Nacional Brasileiro, que é o de Itatiaia, até hoje, já tem não sei quantos, mais de 50 anos, ele até hoje não teve regularizado a sua situação fundiária. E eu aprendi muito com essa colega, que até veio de uma das massas falidas, né? E aprendi a diferença de relações públicas e comunicação. E essa experiência que eu tive de trabalhar com ela foi tão enriquecedora que a nossa gestão no Conselho de Biologia, que tenta ser uma continuação de uma gestão que nós tivemos também em 2012, 2015, nós investimos muito em comunicação. Porque no Brasil a gente sente muito que o povo é muito mal informado. E, por conseguinte, o próprio biólogo também tem muitas dúvidas. Ele hoje vê os conselhos, né, o Conselho de Biologia, dentro das várias regionais integrantes do sistema, como uma porta de eles poderem pegar informações, trazer as suas aflições enquanto profissionais. Embora você, hoje, como conselheiro, você sabe que a nossa limitação enquanto conselho ela é muito restrita. Por isso que nós investimos muito em comunicação. Por isso que esse aprendizado que eu tive na criação do IBAMA foi muito importante para a gente ver que realmente, como diria o Chacrin, quem não se comunica se trumbica, né? Então a gente tem trabalhado muita informação para poder chegar próximo ao biólogo. Muitos entendem de forma indevida, mas a gente tem conseguido ter uma grande maioria que, inclusive, nos imputa como única regional que tem realmente trazido algumas informações nessas dificuldades de entender até o próprio papel profissional. Então, é muito importante essa tua analogia, porque para mim foi um aprendizado e foi muito enriquecedor e caminha, como a gente tem conversado, da multidisciplinaridade, cada um no seu quadrado, temos que respeitar esses quadrados, a gente sabe que isso acontece, o mercado está difícil para todo mundo, mas nós fazemos o possível e o impossível para que a gente possa realmente ajudar. Meu pai tinha uma papelaria e ele tinha um cartazinho que eu achava muito genial. Diz que o impossível fazemos na hora, o milagre demora um pouquinho mais. E a gente já está conseguindo chegar perto do milagre no Conselho de Biologia. E espero que a gente consiga ajudar os colegas. Irmão, todos nós, a gente está tendo um trabalho bem grande, né? E principalmente quando a gente se vê em momentos de crise, como o que nós estamos agora, né? Aliás, é uma baita numa crise, a gente aprende na marra a se tornar mais flexível, né? A abrir um pouco mais a cabeça em relação às coisas. E esse nosso bate-papo aqui, ele é uma prova disso, na verdade. Porque a gente está se permitindo trocar informações que antes pode ser que a gente nem se tocasse de fazer esse tipo de ação, né? Essa troca de informações, né? Então, é ótimo conhecer um pouco mais sobre vocês. Eu sei que e fico muito feliz de saber que você já conhecia um pouco sobre relações públicas, que as pessoas acabam tirando a gente da comunicação sem saber que, na verdade, a comunicação é a mãe de várias outras especialidades, né? Então, a comunicação vem relações públicas, vem jornalismo, vem publicidade, vem cinema, vem rádio. Então, e o marketing é o nosso primo, porque ele está dentro da administração. O marketing ele trata muito vendas, mercado, comércio, né? E ele utiliza da comunicação para alcançar seu objetivo, né? Então, assim, vamos voltar para o nosso assunto de pandemia, porque senão eu vou ficar falando aqui de comunicação eternamente. Mas, assim, partindo ainda desse raciocínio aqui que a gente estava falando, sobre até mesmo a questão das atividades, da qualidade, o Vicente, inclusive, tocou essa questão aí de cada um no seu quadrado, e a gente precisa pensar e refletir muito sobre isso. Nos outros vídeos é um ponto, é uma tecla que a gente sempre aperta, que é a questão da regulamentação. Afinal de contas, todos nós somos regulamentados por um motivo.
né? Se não fôssemos regulamentados, a gente teria alguma outra questão, mas se a gente é porque a gente precisa dessa responsabilidade técnica que ela seja levada a sério, né? Então, pensando nisso, pegando aí esse pensamento daí que a gente estava discutindo, fala então um pouquinho sobre essa questão de como a profissão e os profissionais de vocês estão atuando nesse momento da pandemia, né? Porque, afinal de contas, vocês também são uma área diferente, né? Quem pode responder aí? Eu faço uma pequena introdução e como essa área é uma área muito voltada ao Gibaldi, que é doutor, pesquisador da Fiocruz, ele vai trazer informações que eu acho que são enriquecedoras para o público que vai nos assistir, né? Mas o biólogo, ele tem uma função muito grande e como você falou, muitas vezes mal entendida, né? Nós fomos instados pelo Ministério da Saúde, como todos os outros profissionais ligados à área da saúde, para nos inscrevermos num programa de atualização. E na hora H que eles vão fazer a contratação dos profissionais, acaba esquecendo dos biólogos e nós estamos agindo fortemente contra isso. Nós estamos brigando pelo nosso espaço, as dificuldades são grandes, mas nós não vamos nos deixar de fazer presente. Então, o biólogo tem atuado muito na parte de análises clínicas, de diagnósticos, trabalha em áreas ligadas diretamente a CTIs. Então, a nossa atuação tem sido realmente muito eficaz, inclusive não só nessa questão da área da saúde, porque a própria área de tecnologia e produção, o biólogo está à frente de vários estudos sobre a vacina, estudos sobre as causas da própria infecção pelo vírus, né? Os estudos sobre esse vírus, sobre a eficácia de possíveis tratamentos. Então, o biólogo tem trabalhado muito com as outras profissões. Então, é muito importante que se saiba que o biólogo não é apenas um mero professor de ciência e biologia. Ele realmente é um profissional de ponta, tem um conhecimento muito grande e realmente tem tentado, de todas as formas, se unir aos esforços para que a gente possa ter êxito no combate e o sucesso, né, de conseguir, pelo menos, equilibrar o mais rápido possível, né, as causas dessa doença com métodos, vacinas, que possam preservar a vida humana. Já se fala muito que a tendência do coronavírus é se tornar uma doença crônica. Quer dizer, nós estivemos conversando anteriormente, o grande problema hoje é justamente o excesso de informações. E esse excesso de informações gera o quê? Desinformação. Daí o Conselho Federal de Biologia, sensibilizado com tantas demandas, tantos questionamentos, ter criado um hot site, justamente para a população, para a comunidade, não só de biólogos, para o povo em geral, poder tirar informações que possam levar a eles a tomarem conhecimento melhor. Acho que o Gibaldi agora pode dar uma complementação melhor, inclusive trazendo mais informações que tanto o leigo como os próprios profissionais que atuam possam se utilizar delas. Falando dessa questão de informação, é engraçado, né? Porque a gente tem uma gama enorme de informações, mas o principal, o que falta, é o senso crítico às informações que a gente recebe. Então, assim, a gente tem um número enorme de formações, né, de profissionais com as mais diversas formações que conseguiriam entender os acontecimentos e eles não se colocam, não buscam o senso crítico para aquela informação que recebe. Porque informação nunca é demais, mas informação desencontrada, informação quando você não tem um senso crítico sobre ela, é de fato uma coisa problemática. Falando sobre a questão Alberta, sobre a atuação dos biólogos, eu gosto muito de colocar. Há algum tempo eu fiz também uma entrevista e eu coloquei essa questão da atuação do profissional na pandemia. Então, a gente tem aquelas coisas clássicas, né, do combate à pandemia, que é nos campos comuns de atenção à saúde, vigilância. Então, tanto a vigilância sanitária como vigilância epidemiológica é uma coisa que biólogo tem uma atuação muito grande. Eu tenho colegas biólogos que trabalham nisso e não é tão abordado pela mídia, né? Óbvio, aquela questão clássica dos laboratórios de pesquisa, laboratórios de referência, laboratórios de análise. A gente tem também toda a questão de que a busca pelos indicadores biológicos
de um prognóstico da doença, um prognóstico da Covid, que a gente tem um biólogo atuando nisso, sabendo qual é a interação daquele vírus com o paciente, do vírus com determinados sistemas do paciente, para que tenha um prognóstico melhor. A gente tem a questão que o Vicente colocou muito bem, da questão da zoonose, quer dizer, essa zoonose ela tem que ser contida. A gente tem pesquisadores trabalhando, biólogos trabalhando nessa contenção da zoonose e evitando também novas emergências zoonóticas como essa que nos atinge. Mas o que mais me marcou, e é engraçado isso, é que eu fui depois assistir um comentário dessa entrevista que eu dei há algum tempo atrás. E eu vi um biólogo comentando de que ninguém questionava, ninguém entendia o que ele fazia também, na medida em que ele tinha uma formação, uma gama enorme de um biólogo. A nossa formação existe uma diversidade de áreas que nos forma para poder atuar, né? E que ele trabalhava com a questão da biossegurança na contenção de ambientes. Então, ele fazia a contenção de infecção em aeronaves. Então, assim, o engraçado, isso me marcou. Era um biólogo que ele falou assim, nunca lembram de mim, porque eu faço a contenção, trabalho com a biossegurança numa empresa, só que ele faz a limpeza de aeronaves. Então, assim, você vê, isso é só para exemplificar a gama de atuação do biólogo, que a gente aqui pode passar horas falando e a gente vai sempre ter uma possibilidade de um biólogo atuar, dada a nossa formação tão vasta, tão diversa. Sim. A gente vai ter sempre aquelas áreas, né, com aqueles títulos que são diversos, são múltiplos, mas não tem a referência específica da tua profissão, né? Acontece muito isso em comunicação também. Vai fazer, por exemplo, tem o nome da tua atividade, mas não tem o nome da profissão, né? Então, assim, assessoria de comunicação em relações públicas. Conteúdo para mídias. Dependendo da maneira, relações públicas. Então, assim, existem as nomenclaturas, né, dos cargos, e as pessoas precisam ficar atentas, porque não é o nome. Não é o nome da vaga, né? Não é o título do teu cargo. Não é o que vai estar escrito ali na carteira, mas é o que você está executando. É o perfil daquela vaga, as atividades que você vai exercer. Você tem que ficar sempre atento a isso. E como a gente tem muitas informações espalhadas por aí, né? E assim, são dados atrasados, informações repetidas, uma porção de coisas, e isso também fala sobre falta de testes, e a gente tem isso já há praticamente 3 meses, né? São sempre as mesmas questões. E no que tange as especialidades de vocês, o que vocês podem falar, né, em relação ao que foi feito até agora, as estratégias em relação ao avanço da doença, porque a gente não sabe em que ponto a gente está, no final das contas, né? Então, vou tentar ser bem direto, assim. Na verdade, o que vem sendo feito é uma estratégia que não se mostrou até então muito acertada. Lá fora, faz-se uma testagem muito adequada para que se possa identificar o número de casos que você consiga conter melhor a circulação do vírus, né? Então, assim, na verdade, a gente tem ainda que apostar certamente nessa questão da testagem para que a gente avance um pouco mais na questão do controle. O lugar que a gente está é muito claro, a gente está em fase de ascensão da doença. Então, assim, isso é uma coisa muito demonstrada com os dados, embora, quando você fala da questão de que a gente não sabe muito o número de doentes, e muitos artigos que mostram, não uma questão de pandemia, mas de epidemias, que é uma coisa mais contida, ainda assim, nas epidemias, você só consegue identificar os números o mais próximo da realidade anos depois. Então, assim, não tem dúvida de que a gente vai ter que ajustar muito os nossos protocolos para tentar identificar o número de pacientes que estão desenvolvendo a doença e, eventualmente, evoluindo a óbito. Evoluindo, não gosto dessa terminologia, mas que estão chegando ao óbito, né? Então, assim, é muito claro de que, inclusive, é uma das grandes coisas que a gente pode até depois entrar num gancho da questão da vacina,
Quer dizer, é por isso que estão tentando investir na vacina no Brasil, porque a gente está num momento em que o vírus ainda está fluindo muito, muito fortemente. Então, você ainda tem uma troca muito grande de vírus, né? de pacientes passando um para o outro, de portadores passando um para o outro. E é nesse momento que a gente está da curva, uma curva ascendente, e que, associado a isso, a gente tem uma gama enorme de discussões a fazer, se é o momento da gente relaxar, se esse relaxamento já foi mostrado pela OMS, que o momento mais adequado de se relacionar, de se fazer esse relaxamento é quando você tem um sistema de saúde adequado para receber essas pessoas que eventualmente vão desenvolver a doença, e que a gente certamente não tem isso funcional no nosso país. E então, assim, acho que o principal é apostar na questão das testagens. Tratamento, a gente pode depois entrar na questão da vacina e do tratamento, talvez juntos, né? Porque essas alternativas terapêuticas, elas têm muito uma relação muito grande. A gente pode falar sobre a questão da vacina, já que você está puxando essa curiosidade, era uma das coisas até que eu ia te perguntar. Afinal de contas, tu tá aí na linha de frente, né? Tu tá na Fiocruz, inclusive, pode falar bastante aí sobre isso, porque assim, estão saindo aí, já faz, na verdade, um tempo que está saindo essa questão da promessa da vacina. E aí vem promessa da vacina, que descobre e depois fala que é fake news, não é, sai de novo não sei o quê, sai de novo não sei o que lá, e não para de sair. E agora está falando que isso é real, né? E aí tem essa questão de que o Brasil vai iniciar realmente os testes, e os testes eles têm que ser feitos em lugares que tem essa questão do pico e tudo mais. Então, assim, o Brasil é o melhor lugar para fazer esse tipo de teste e tudo mais. Então, fala então essa relação para a gente da questão da vacina e realmente como é que funciona esse tempo da ciência, porque assim, no meu ver, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Por exemplo, eu quando estou fazendo gerenciamento de crise, a gente sabe que para a gente estragar é muito fácil as coisas, né? A gente pode criar um problema, é muito simples. Agora, para consertar é mais difícil. Então, para mim, o raciocínio é o mesmo. Né? Então, ponto importante. É um ponto importante, porque, assim, na verdade, se busca muito, se todos queremos alternativas terapêuticas, só que a ciência ela não é feita de um dia para o outro, e principalmente ela é feita com investimento. E a gente tem passado já em alguns períodos de baixo investimento, não só no Brasil, no próprio Estados Unidos. A gente teve uma revista importante, a revista científica, colocando, quando o Trump fez a chamada de que se buscasse logo alternativas terapêuticas, e que lá também eles estavam com uma queda muito grande de investimento em ciência, e que é a nossa realidade. Agora, nunca se teve na história, né, um número tão grande de pessoas se focando num tema. Então, assim, a gente tem todos os países, a gente tem o mundo inteiro se focando no tema da Covid. Então, as buscas pelas alternativas terapêuticas, elas se multiplicam e elas são muito mais facilmente desenvolvidas. Falando sobre a questão da vacina, para a gente tentar focar, então a vacina a gente tem em torno de 70, se não me engano, eu li há pouco tempo um artigo que se aventava que existiam 70 componentes vacinais que estavam já em fase de teste. Mas o que já está mais avançado é uma vacina que foi idealizada por um grupo de Oxford e que tem contato com um grupo da Unifesp, né, do Brasil, a Universidade de São Paulo, e que essa vacina ela já está num nível de desenvolvimento, numa fase bem avançada, e mostrando que na fase anterior, que é a fase de segurança, para saber se aquele componente vacinal é seguro de se inocular em pessoas, e até então essa fase não terminou, mas os dados todos que estão sendo apresentados são dados bastante promissores. Então, até então, não se teve nenhum problema, nenhum efeito deletério, problema de segurança. E, nesse sentido, então, já essa questão da velocidade, se buscar uma velocidade, porque é um tema candente, então, a ciência já pulou para uma fase, que é a fase de
obtenção de aumentar o número de pacientes e, de fato, agora saber se essa vacina ela é efetiva. Então, buscar, de fato, a efetividade da vacina, que na fase anterior, e na fase que ainda está acontecendo, está se mostrando segura o seu inóculo, o seu tratamento. Uhum. E aí, nesse sentido, então, se precisa que se tenha um sistema onde o vírus ainda esteja circulando ativamente, e que é o atual sistema no Brasil. A gente está no momento em que a nossa curva está ascendente, a gente tem um vírus muito circulante, a gente, sem querer levantar muitas questões dos dados, porque os dados são subestimados por aquilo que a gente já discutiu, mas a gente tem um número enorme de mortes já sabidamente associadas a isso, e bateu-se um recorde nesses últimos dias de óbitos. Então, a gente tem, acho que talvez o local propício para esse tratamento, para esse teste dessa vacina. E que, por outro lado, é uma coisa muito importante, muito boa, porque talvez a gente consiga uma prioridade na utilização desse componente vacinal, porque existem outras vacinas que estão sendo idealizadas por outros grupos, inclusive associados à OMS, mas que o Brasil não foi, por opção, não foi signatário de entrar nessa associação. Então, a gente não está participando de uma associação que está buscando alternativas terapêuticas e, sabidamente, é óbvio de que a prioridade vai ser dos grupos que estão signatários, né? Uhum. Mas, por outro lado, essa vacina sendo feita no Brasil, eu acho que a gente talvez tenha uma prioridade não só na utilização dessa vacina, mas eu não tenho dúvida de que ela também pode ser produzida no Brasil. A gente tem fábricas que são extremamente adaptáveis e estariam prontas para essa produção, uma vez que ele se mostre promissor, que se mostre efetivo, né? Uhum. E aparentemente essa vacina, se tiver efetividade, ela pode ser liberada ainda esse ano, essa vacina de Oxford. Não, o que vai ser uma maravilha, né? Aliás, é aí que entra aquela questão que a gente estava falando lá, que o Vicente estava até brincando em relação à questão do milagre, que, no meu ver, seria um tempo recorde para criar uma vacina com uma doença tão... nessa dimensão que essa doença criou, né? E, enfim, e é nova, né? Porque se a gente ainda já tivesse algum tipo de conhecimento, ok, que não é novidade, né? Por causa do Covid, blá, 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 tudo bem. Mas é uma doença nova para todo mundo. A gente não sabe como é que ela reage, né? Assim, cada semana que estava passando, já faz algum tempo, né? E acredito que ainda esteja, a gente conhece outros sintomas, inclusive, sobre a doença e tudo mais. Então, assim, são coisas que ainda estão acontecendo, né? Então, por isso que eu fiz realmente essa pergunta sobre a questão do tempo da ciência, porque é um pouco preocupante a gente falar sobre vacina, sobre cura, as pessoas ficam com uma ansiedade, né? E temos que ter muita calma nessa hora. E uma coisa que você falou sobre esses dados, né, de morte elevados e tudo mais, mas eu sempre reforço em todos os vídeos que eu faço, não tem jeito. É um assunto muito importante. A gente não está falando de números, a gente está falando de pessoas, a gente precisa sempre lembrar disso. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um número muito alto de mortes, porque a gente está falando de pessoas, a gente não está falando de números, a gente também tem um número muito grande de pessoas que se curam. Então, assim, um número muito maior de pessoas que estão curadas em relação ao número de pessoas que são fatais. Tá? Então, assim, é preciso deixar isso muito claro, que nem tudo é só negativo. A gente também, inclusive, esse bate-papo aqui é justamente para isso. Eu ainda posso fazer... Tá dando eco. Foi agora. Vou fazer um adendo a isso, porque os dados que aparentemente são os dados... clássicos da OMS mostram que 80% das pessoas que entram em contato com o vírus são assintomáticos. Então, assim, na verdade, esse número que você está colocando é um número muito maior de pessoas que pegaram a doença e não desenvolveram sintomas. E 20% dessas pessoas é um número aproximado, de acordo com as evidências que se mostrou em todos os outros países,
20% precisam de tratamento e 5% que vão procurar o sistema de saúde e 5% vão precisar de unidade de terapia intensiva. Então, talvez essa certamente é o cálculo que se faz quando se busca a questão dos tratamentos, de uma liberação, da questão do ioiô, se vai liberar, se não vai, em que momento liberar. Isso tudo está associado. Sim. Não, e essa questão do ioiô que você acabou de falar, eu ia até também te perguntar isso. Porque, assim, a gente já está há muito tempo na quarentena e toda hora, mas toda semana se falava sobre uma questão de flexibilização, e aí flexibiliza uma coisa, se flexibiliza outra, e ficou uma briga nisso, né? Então, eu vi faz um tempo um vídeo da BBC, e aí era bem interessante, até porque ele falava sobre um estudo de Harvard, acredito que tenha sido Harvard, tá? Eu não me lembro, já faz algum tempo. Mas ele falava sobre essa questão do efeito ioiô. Esse possível efeito aqui no Brasil, inclusive, né? E aí, o que você pensa em relação a isso? Porque, assim, o que é no ponto de vista da profissão de vocês, assim, essas informações aqui, realmente, no nosso cenário, em relação à nossa cultura, ao nosso povo, e de repente todo esse bolo em conjunto aí, ele realmente é possível a gente ter esse efeito ioiô? Aí cabe até uma pergunta também, né, Gibaldi? A questão de quem já teve o Covid, que eu já peguei, né? Graças a Deus não evoluiu para a forma mais grave, se ocorre a imunização daqueles que pegaram. Então, a pergunta se faz muito, né? Então, nessa resposta que você daria para a Roberta, eu acho que caberia você poder induzir isso pelas conversas que nós já tivemos. Sim. Ok. Então, a questão do que eu imagino que a Roberta colocou da questão do ioiô é se a gente vai ter esses períodos de contenção, de isolamento e de liberação das pessoas, não é isso, Roberta? Você tentou? Então, isso a OMS já indicou que o melhor caminho é você libera assim que você tem um sistema de saúde que consiga abranger essas pessoas que eventualmente vão adoecer e você consegue dar acesso ao sistema de saúde para essas pessoas, esses 20% que vão desenvolver a sintomatologia. 5% dessas desenvolvendo sintomatologias graves que vão precisar de unidade de terapia intensiva. Então, não tem dúvida de que esse é o melhor caminho. E mais ainda, existem cidades onde você não tem uma circulação efetiva do vírus e talvez essas cidades consigam ter uma liberação maior do que outras. Não tenho dúvida de que São Paulo e Rio de Janeiro estejam em momentos ainda que não seria o melhor momento para se liberar, uma vez que você não tem sistema de saúde adequado, sistema de saúde público adequado para abranger esses possíveis pacientes. Não só o sistema de saúde adequado, até vou te interromper, mas é porque também a gente tem um problema seríssimo, não só no Rio e em São Paulo, mas a gente tem um problema seríssimo no Brasil inteiro em relação às nossas comunidades. E que fique isso também bem claro, que a gente não tem como isso, até foi um papo que a gente teve com o pessoal do CREMERGE, né? A gente falou sobre isso, que é uma preocupação muito grande em relação a essas pessoas que não têm acesso ao básico, né? Nenhum sistema de esgoto, não tem água, não tem nada. Então, assim, como você não tem como evitar que essas pessoas até estejam numa situação que já é grave em relação a tudo, né? Em relação à doença. E aí, já batendo no nosso sistema de saúde, que também tem a sua precariedade, né? A gente sabe da realidade do nosso sistema de saúde. E aí soma com a questão do coronavírus e realmente o caos que vira, né? Mas não tem muito jeito. Você já tinha até falado um pouco sobre isso em alguma outra resposta, né? Enfim, em algum outro momento do nosso bate-papo. Mas realmente é uma questão que acaba ficando essa questão do ioiô. Não tem jeito, né? Entendo que a questão da liberação, inclusive para as pessoas pegarem anticorpos, essas coisas, né? Mas fica esse lance da gente... A gente nunca sabe quem é que vai chegar nos 20% ou nos 5%, né? E é aí que tá.
Por mais que tem algumas variáveis... Tem umas variáveis que, na verdade, eu não queria nem entrar, porque, assim, eu acho que eu ia tentar focar um pouco mais, mas tem diversas variáveis, não só a questão das comunidades, comunidades carentes, mas também as comunidades indígenas. A gente tem uma questão também muito problemática entre os leitos particulares e os leitos públicos. Então, assim, na verdade, enquanto o sistema de saúde público ele está sem condições de atender os pacientes, a gente tem certamente um sistema particular que está reclamando, uma vez que reduziu-se o número de pacientes naqueles hospitais. Então, eles teriam condições de receber, só que é um sistema particular de saúde. A gente não tem... existem sistemas, né, de que o governo poderia se utilizar desse sistema, desses leitos particulares, mas tem toda uma questão política que não se opta por isso. Então, assim, na verdade, eu não quis nem entrar muito nessas questões. Acho que não é nem válido, porque como nós somos, é uma questão política que a gente realmente não discute, não tem um porquê discutir. Né? A gente fala mais sobre essa questão social e no que tange, de fato, a pandemia que nos cabe. Né? Porque a gente também não tem muito o que fazer, né? A gente só tem como realmente alertar as pessoas e dar o nosso melhor aqui de informação, que é o que a gente está buscando. O Vic falou uma coisa muito, muito importante, que todo mundo me pergunta isso. Eu sou imunologista e a gente sabe que para que você tenha uma resposta imune, para que você entre em contato com uma doença e não pegue ela novamente, você tem que ter uma resposta imune de memória. Então, existe todo um sistema que tem que ocorrer na sua resposta imune para que ela seja efetiva e ela se mantenha em memória. E isso ainda não está muito claro de que forma isso acontece na Covid. Aquilo que você falou, a doença, a história da doença, ela vem se fazendo ao longo do tempo. Uma doença que até então não havia sido descrita. Então, não se sabe ainda muito bem se pode ou não a pessoa desenvolver novamente, uma vez tendo já entrado em contato com o vírus. Agora, os imunologistas sabem que uma resposta imune, a gente brinca, né, nas aulas, quando a gente fala com os nossos alunos, que é a chave fechadura. Então, a resposta ela é específica para um determinado receptor ou para um pedaço do vírus, e que, uma vez que aquele vírus ele mude aquele pedaço, você não consegue mais ter uma resposta duradoura, uma resposta efetiva, que é o que acontece com os viroses sazonais, né? Então, você tem que estar sempre atualizando as vacinas por conta disso. Não se sabe se a Covid é nessa linha. Então, ainda tem muitos estudos mostrando. Não está comprovado se você pode ou não adoecer. Existem questões... Aquilo que eu falei do sistema imune, ele precisa montar uma resposta efetiva, e essa resposta ela tem que ser uma resposta robusta. Uma vacinação ela tem que causar uma inflamação, e caso isso não aconteça, você entrar em contato com uma gama menor de partículas virais, pode ser que você não desenvolva uma doença, uma resposta duradoura. Então, isso ainda está em estudo e a gente não tem como ainda bater o martelo para dizer como essas coisas acontecem. De qualquer maneira, a gente vai ter que aprender, em uma hora, a gente vai ter que aprender a conviver com ela, né? Porque independente de vacina ou não, a gente vai ter que aprender a conviver com ela e respeitar todo o processo que a gente está fazendo aqui de higiene, de limpeza e tudo mais, o máximo que a gente conseguir fazer, né? Não tem jeito. Mas aí... Eu vou ter que tirar o fone, tá, gente? Só para não, sem problema. avisar vocês. Se encaminhando aí para a nossa reta final, né? Eu vou fazer a última pergunta para vocês, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Está conseguindo ouvir direitinho aí, Edivaldo? Pode. Conseguindo ouvir? Então, assim, vou só puxar então aí a última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, não tem jeito, né? A gente estava falando dessa questão da quarentena, da gente conviver, a gente falou um pouquinho sobre a questão aí da mãe natureza, né, e tal, e aí eu preciso fazer esse tipo de pergunta, porque senão não vai ter jeito. E bem assim, pro bem e pro mal, né? Porque tem sempre o lado positivo e tem sempre o lado negativo, né?
quem parece estar se beneficiando realmente com essa questão do afastamento é o meio ambiente. Isso aí é uma coisa que em todos os lugares, eu tenho visto isso em vários vídeos aí das mídias sociais, tenho visto algumas reportagens falando sobre melhora da qualidade da água, os animais invadindo ou ficando à vontade, até algumas espécies mostrando mais a cara, que eram mais difíceis de serem vistas. Então, o que vocês conseguem falar aí um pouquinho para a gente disso, para a gente já começar aí o nosso fechamento? Roberto, a pressão antrópica ela é característica disso tudo, né? Os animais, eles é que estão perdendo suas áreas, não somos nós que estamos perdendo áreas. Muitas vezes vocês veem fazendeiros querendo matar uma onça, uma jaguatirica, porque ela tá dentro da área do campo dela. Ela tem uma área que ela precisa ter, que é a área que ela vai fazer caça, que ela vai ter sobrevivência com outras espécies. Não é, seria o habitat dela, o nicho dela. E realmente, as condições da Praia de Botafogo, quem conhece, a Praia de Botafogo era quase um mar de esgoto, né? Hoje você consegue ver a unha do pé, a transparência. Quer dizer, isso tem como chegar a mostrar o paradigma que a população, que o ser humano está levando ao estresse do meio ambiente, a ponto, inclusive, de já terem relatórios científicos que até o buraco de ozônio, que era um grande problema, está se fechando. Quer dizer, essa pandemia, ela, de repente, deveria estar trazendo uma reflexão ao homem, tá? Que ele não é o senhor do mundo, não é o senhor da natureza. Isso deveria ser uma lição para todos nós. Isso tudo que você está relatando, a presença de onças hoje em dia, inclusive nos parques nacionais estão fechados, mostra que eles estão aí, tá? Eles estão sumidos, mas eles estão sumidos porque a pressão do homem é muito maior do que eles podem comportar. É disputa por alimento, é disputa por territorialidade. Então, isso é uma coisa que, para mim, como biólogo, né, eu fico extremamente feliz e gratificado, porque grande parte desses estudos de preservação compete aos biólogos, né? E dentro do que está sendo conversado por aí, né, a gente até pode encerrar dizendo que até certo ponto foi uma tragédia anunciada. Porque você vê, tivemos Copa do Mundo, Olimpíadas, né, que se disse que ia se fazer um investimento grande em saúde. Você já, em fevereiro, já sabia que o coronavírus ia vir com muita força. Você não criou estratégias, não houve planejamento. O biólogo é um especialista em gestão em saúde, gestão em meio ambiente. Quer dizer, essa questão que não está se trazendo à tona, que é a questão das comunidades, a comprovação científica que nas fezes do coronavírus está presente até em uma semana, essa é uma grande preocupação hoje que a comunidade de biólogos vem trazendo com a sua visão generalista. Não é só o foco coronavírus, não é só o foco saúde. É justamente toda essa globalidade que ações têm que ser preservadas, entendeu? Senão, é aquela história. Atrás de um paradigma vem sempre um paradoxo. E o paradoxo para o ser humano é a extinção da vida humana sobre a Terra, né? E a gente tem que lembrar que, afinal de contas, a natureza que manda, a gente está aqui a passeio, a natureza sempre vai ficar e a gente sempre vai partir. Não tem jeito, né? Gente, eu agradeço muito, muito, muito a participação de vocês, essa troca, esse bate-papo. Se a gente realmente tivesse aí um tempo, a gente ficaria conversando aí horas e horas e horas a fio. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo aqui para cumprir, né? Então, obrigada, Vicente, obrigada, Gibaldi. Tá? Eu agradeço e espero que a gente tenha a oportunidade de conversar de novo. Eu que agradeço a oportunidade também. Então, gente, tchau, tchau. Tchau, Roberto. Até a próxima. Até a próxima.